O Goiás decidiu que vai buscar um técnico estrangeiro. O vice-presidente Arley Menezes disse que está em busca de nomes no mercado sul-americano e também no mercado português. E eu vou trazer agora aqui na PUC TV um especialista no futebol sul-americano, o estudioso do futebol sul-americano, o Josa Novales, que tem um canal no YouTube muito famoso, que tem uma conta no Twitter, no Instagram. Muita gente o acompanha justamente para saber desses conhecimentos em relação ao mercado sul-americano, principalmente nesse momento em que o futebol brasileiro desperta um pouco mais, principalmente no mercado de técnicos e também de jogadores. Josa, é um prazer falar contigo. E de imediato, assim, o que você acha desse movimento, por exemplo, do Goiás, de abrir os olhos para o mercado de treinadores estrangeiros? Olá, Isaac, tudo bem? André, como é que tá? Olha só, eu acho interessante demais esse olhar do Goiás. O Esmeraldino não poderia ficar fora, né, dessa prática que tem sido a prática dos grandes clubes do futebol do Brasil. O Goiás não poderia ser diferente. Evidentemente, quando o Goiás pensa em buscar um técnico estrangeiro, é porque há um entendimento, né, por parte dos dirigentes do Goiás, de que aqui no mercado nacional talvez um técnico não possa ser interessante. Eu acho que essa leitura é bastante legítima, bastante razoável. Quando a gente se depara com alguns números, né, dos técnicos brasileiros atualmente, a gente percebe claramente que há um esgotamento, né, na qualidade do trabalho dos nossos técnicos, que precisam, evidentemente, de um novo olhar, né, de um novo pensamento para o futebol, enfim. E eu acho que o Goiás está corretíssimo, né, na busca de um técnico estrangeiro. E tem aí, sim, alguns nomes que poderiam perfeitamente chegar e comandar o Esmeraldino. Antes de até citar esses nomes, você acredita que o mercado sul-americano está aberto também a vir para o Brasil para ter uma oportunidade, por exemplo, num Goiás? Acho que sim. O Goiás, na verdade, o Goiás é um clube que não tem o mesmo acesso a títulos, a grandes títulos aqui no futebol brasileiro que outras equipes, notadamente de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas o Goiás é um clube que quando esses técnicos eles são acionados, eles são procurados, né? Quando esse técnico geralmente tem um perfil de ser mais estudioso, ele se atenta a alguns detalhes, né? E acho que quando isso acontecer, o Goiás vai ser um clube que vai cair muito na graça desses técnicos, que é a estrutura. A estrutura do Goiás é algo realmente bem interessante, né? Que chama muito a atenção. O Goiás hoje tem uma estrutura que assim, alguns clubes grandes aqui de São Paulo e Rio de Janeiro não possuem. Né? Hoje, por exemplo, um clube como o Botafogo não tem a estrutura de um Goiás. Né? Esses técnicos conseguem entender isso. Né? Eles vão atrás disso, eles vão estudar esse tipo de coisa, e ao estudar esse tipo de coisa vão perceber que o Goiás é este clube. O Esmeraldino não passa, evidentemente, por um momento dos melhores, né? Volta agora da Série B, já esteve no melhor momento, mas é um clube que sim, que basta um olhar mais atento, né, de qualquer profissional que vai se deparar com um clube gigante que é o Goiás, certamente aceitaria. Isso não é demagogia. O Goiás realmente, hoje para ser bastante honesto, se a gente pensar, por exemplo, o que foram campanhas históricas, né, de Fortaleza e também de um Goiás nos campeonatos brasileiros, a gente vai concluir claramente que o Goiás tem muito mais participação vencedora no Campeonato Brasileiro, na primeira divisão, tem muito mais participação na primeira divisão, tem muito mais sucesso na elite do futebol brasileiro do que o Fortaleza. E o Fortaleza tem hoje um técnico estrangeiro, um técnico muito bom, que em nenhum momento assim, pensou duas vezes em aceitar a proposta do Fortaleza. O Goiás é um clube que é muito mais bem visto no contexto sul-americano do que o Fortaleza, por exemplo. O Goiás ficou até mais conhecido, né, depois daquela final, né, da Sul-Americana, que disputara contra o Independiente. Acabou perdendo nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis. Exatamente, Independiente, que naquela ocasião era dirigido, se não me engano, pelo Antônio Turco Mohamed, que era o técnico daquela ocasião. É um dos melhores técnicos argentinos que eu considero, e ele é interessante porque ele é bem adaptável, se adapta facilmente ao elenco que encontra nos clubes em que chega. Os técnicos estrangeiros sul-americanos, no geral, são melhores que os brasileiros, nós? Acho que essa questão aí ela passa muito por contextos, né, circunstâncias históricas
infelizmente não depõe, né, em favor dos nossos técnicos. Né? A questão, por exemplo, eu não acho, por exemplo, que possa nascer no Brasil necessariamente jogadores melhores jogadores do que no Chile, na Argentina, no México. Eu acho que na Argentina não pode também nascer jogadores necessariamente melhores do que brasileiros, do que holandeses e tal. Acho que circunstâncias atuam muito no futebol para que isso aconteça, evidentemente. Claro que, historicamente, a gente tem muito mais jogadores brasileiros bons do que de qualquer outro lugar aqui da América do Sul, evidentemente. Quanto a técnico, também circunstâncias históricas explicam isso. Eu não consigo imaginar, por exemplo, que um técnico brasileiro não possa ser tão bom como um técnico argentino ou chileno. Agora, há uma grande defasagem dos nossos técnicos, sim, e questões históricas explicam isso, várias questões, né? Hoje a gente tem uma escola argentina que é muito famosa, há técnicos, há profissionais europeus que buscam a escola argentina de técnicos para ter formação, enquanto aqui no Brasil a gente sequer fala em escola de técnico aqui no Brasil. Inclusive, o único curso que a gente tem aqui no Brasil para técnico é o curso da CBF, que aliás é muito caro, é uma fortuna. E na Argentina, para você ter uma ideia, a gente tem o curso da AFA, que é muito requisitado, muito importante, mas a gente tem outros cursos privados lá também, que são muito importantes, que também são buscados. Né? Às vezes, não se consegue, por exemplo, vaga no curso da AFA, e as pessoas buscam, por exemplo, a vaga no curso do Menotti, aquele ex-treinador que foi campeão da Argentina em 78. Esses cursos também são muito importantes. Né? Um amigo meu da Espanha, inclusive, foi à Argentina fazer o curso, inclusive, de treinador da escola do Menotti. Então, há uma escola de técnicos, né, que fertiliza muito o debate nesses lugares, e o debate é muito importante. Aqui no Brasil, esse debate ficou um tanto ultrapassado. A gente focou muito na questão, por exemplo, dos resultados, a gente se esqueceu de olhar para o desempenho das equipes dentro de campo, a gente olhou muito para os elencos das equipes e nos esquecemos que técnico de futebol pode e deve fazer muita diferença em relação a elencos. Técnicos começaram a ganhar muito dinheiro aqui no Brasil, e isso também fez com que esses técnicos achassem que não precisavam estudar. Né? Evidentemente que técnicos das equipes maiores. Eu nunca estou falando aqui, por exemplo, de um técnico, por exemplo, de uma cidade do interior, por exemplo, de Goiás ou de qualquer outro estado do Brasil. Eu não estou falando, por exemplo, de um técnico de uma Aparecidense, que aliás é um baita clube, né, bem organizado aí em Goiás. Né? Falando, por exemplo, desses técnicos mais famosos, desses clubes maiores do futebol brasileiro. Eles se acomodaram com o tempo, passaram a ganhar um ótimo salário, né, e sem ser cobrados por grandes resultados. Né? Então, esse tipo de coisa fez com que as ideias dos técnicos parassem de evoluir aqui no Brasil. E aí, em virtude, por exemplo, de uma dessas circunstâncias, que nós temos aqui no Brasil hoje técnicos que não são melhores do que os argentinos. E, pouco a pouco, também não são melhores, inclusive, estão ficando atrás, inclusive de técnicos chilenos. Quais nomes hoje estariam à disposição do mercado, pelo que você conhece, pelo que você está acompanhando, que estariam assim na condição do Goiás trazer, Josi? Então, a questão acho que a primeira coisa que o Goiás tem que se pautar por exemplo, se bancar como um time grande, como um clube grande. Nesse sentido, não ter, por exemplo, assim, receio de fazer uma proposta para um técnico interessante. Este é um ponto. É claro que tem que levar isso em conta, mas também considerar a condição financeira do clube, que retornou para a primeira divisão, e evidentemente que o maior lucro, né, de se disputar uma primeira divisão não entra agora. Ainda não entrou nos cofres do Goiás, evidentemente. Isso vai acontecer, pelo menos em termos de patrocínio de TV, isso vai acontecer a partir do meio do ano. Até lá, a situação financeira do Goiás não é das melhores, digamos assim. Né? Agora, se for possível, por exemplo, bancar um salário aí mais ou menos interessante, pode-se buscar um técnico como, por exemplo, esse próprio Antônio Mohamed, que é aquele técnico que era do Independiente na época que o Independiente venceu o Goiás, né? É um técnico que está sem clube neste momento, depois de deixar o Monte Rei, ele resolveu descansar um pouco, né? E aí voltou a estudar um pouquinho e já terminou esses estudos, está livre no mercado, pronto para fazer um trabalho. Eu diria também que esse é um técnico muito interessante. Se for um pouco caro, eu diria que tem um nome que é muito bacana, que é o Luiz Zubeldia, na verdade, né, que é o ex-técnico do Lanús, que fez um trabalho muito bom no Lanús, né, que neste momento está sem clube. E é um técnico que também tem essa capacidade de chegar no elenco e tentar trabalhar a partir daquilo que ele encontra no elenco. Ele não vai chegar, por exemplo, pedindo grandes reforços. Ele vai, sobretudo, usar o elenco que tem, e quando ele se deparar com uma necessidade no elenco, antes de pedir um reforço, ele vai olhar para a base e vai tentar pensar na base do Esmeraldino, esse possível jogador para reforçar o seu elenco principal. São dois nomes, por exemplo, que eu acho muito interessante.
Aí tem alguns nomes que necessariamente não estão empregados, não estão desempregados, não estão livres no mercado, mas que também poderiam ser interessantes nesse momento. Tem, por exemplo, o nome dos Esquelotos. Nesse caso, está até, de certa forma, livre no mercado. Os irmãos Esquelotos poderia talvez ser um pouquinho caro, não pelo Esqueloto em si, mas pela comissão, que é um pouco grande, né? A comissão dele não é uma comissão muito pequena, mas por exemplo, um nome aí também a ser considerado. Acho que, por exemplo, o nome do Martim Palermo, né, que está no Aldosivi, né, mas tem uma condição, por exemplo, uma cláusula de saída para o exterior, é um técnico interessante. Martim Palermo fez uma grande campanha lá no Chile, né, até chegar à Argentina. É aquele jogador que era do Boca Juniors, né, que foi um grande goleador e hoje é um ótimo técnico de futebol, por exemplo. Quando você diz assim um pouco mais caro, você coloca que está dentro das condições do Goiás, mesmo sendo um pouco mais caro. Porque, na verdade, assim, né, eu considero que sim, Na verdade, mesmo, às vezes, parecendo tanto quanto mais caro, se a gente parar e pensar, por exemplo, a depender do projeto que você for oferecer para o técnico, a depender, por exemplo, da configuração dessa proposta, você pode reduzir muito esses valores, né? Então, por exemplo, se você garantir para o técnico que ele vai ficar pelo menos 6 meses no cargo, que isso hoje é algo que assombra um pouco os técnicos argentinos, né? Então ele pode perfeitamente aceitar uma proposta, né? Então eu acho que a configuração da proposta diz muito, não somente para a busca de treinadores, mas também para a busca de profissionais, de outros profissionais, inclusive jogadores de futebol, né? E o que é configurar uma proposta? É você, por exemplo, saber vender muito bem a imagem da equipe e do clube. E quando você vende essa imagem da equipe do clube, não basta apenas você apresentar a ótima imagem do Goiás, mas você tem que apresentar na imagem do Goiás aquilo que o profissional quer que você mostre para ele. Isso implica que é necessário, por exemplo, que evolua aqui no Brasil, inclusive no Goiás, essa questão da busca de um profissional. É necessário que o profissional, que quando se vai buscar um técnico ou qualquer outro profissional na América do Sul, né, a pessoa que conduza isso tem um ótimo entendimento do que é também esse profissional, que conheça muito, que estude muito esse profissional, para, na hora que for conversar com ele, saiba apresentar muito bem o clube para ele, e isso, por experiência própria minha mesmo, inclusive de visualização, isso reduz muito os valores de uma negociação. Mas todos esses que eu estou indicando aqui, caberia sim no orçamento, mas tem um outro ponto ainda, né? Que é aquela questão de que, às vezes, um clube deixa de bancar um salário um pouco mais alto, contudo, de repente, contrata um jogador aí mais caro, muito mais caro, que, de repente, não apresenta tanto o mesmo resultado. E a questão, às vezes, de ter um técnico que possa ter um salário até um pouquinho mais alto, curiosamente, aqui no Brasil, ao menos, é assim, esse técnico tende a ter um respeito maior do elenco do que o contrário. Então, tudo isso também pode ajudar. E acho que um técnico que vai entregar, por exemplo, também um trabalho de base interessante, de promoção dos garotos da base, esse técnico pode gerar um lucro muito grande para uma equipe como o Goiás. Josa, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado aí pelas dicas, por expor um pouco aí do seu conhecimento aí pra gente. Você está no YouTube, está no Twitter, está no Instagram, os programas regulares, né, no YouTube. Qual é a sua programação? Então, é só procurar Josa Novales, né, em todas essas redes sociais, né, Josa Novales. E aí eu estou no YouTube, praticamente eu tenho vídeos todos os dias sobre todos os clubes, inclusive na Série B, quando o Goiás estava na Série B, fiz vídeos sobre o Goiás, né, também tem lives praticamente todos os dias, aí muda, depende muito de horários. Então é um canal bastante atuante do YouTube, né, no caso aqueles que gostarem da ideia e gostarem do meu trabalho, se quiser seguir, eu agradeço muito. Muito obrigado pela gentileza de poder, né, oportunizar que eu pudesse falar dessa equipe tão fantástica, que precisa, né, ter o seu lugar na primeira divisão do futebol do Brasil, precisa se estruturar cada vez mais para não voltar para a Série B e continue e fique muito tempo aqui na Série A, novamente, no futebol do Brasil, que para mim é o lugar do Goiás, esse grande representante do futebol no Centro-Oeste, aqui no Brasileirão.